vem agora para o nosso terceiro e último bloco, batendo esse papo tão agradável aí com o deputado Aliel Machado, da Rede Sustentabilidade, nosso representante, que está aqui conversando, nós estamos falando sobre política, sobre a situação em Brasília, sobre a situação da reforma da Previdência aí nos próximos dias, e uma outra situação, uma ponta aqui é a Previdência, agora vamos para outra ponta da humanidade aqui dos nossos brasileiros, as crianças, os adolescentes. Você fez um trabalho aí praticamente percorrendo o Brasil, discutindo a reforma do Estatuto da Criança e do Adolescente, do ECA. Foi um grande aprendizado também para mim. Fico muito feliz, já deixo de início o agradecimento a algumas pessoas, como a doutora Noeli Rebaque, que foi convocado algumas vezes para nos auxiliar, não só aqui no Paraná, mas estive presente num debate lá em Cuiabá, junto com ela, o doutor Igor, que ajudou, o Daniel, que é um consultor fantástico da Câmara, toda a minha equipe, o Jair, que me acompanhou em todos os momentos. E eu tive um aprendizado muito grande, porque nós temos aí um Estatuto da Criança e do Adolescente, que teoricamente é uma lei jovem, mas todas as leis precisam de adequações, né? E o Estatuto tem uma previsão muito bacana, só que infelizmente não é cumprido, como a maioria das leis brasileiras, o que está previsto. Não adianta estar na lei se não tem cumprimento. Exatamente. E eu percebi também, nesse trabalho que eu realizei, um ano, porque eu sou o relator nacional de uma comissão especial que analisa essas alterações. Então são alterações nas medidas socioeducativas, ou seja, nas internações, que eu costumeiramente gosto de chamar de prisões, porque eu fui visitar, lá não tem nada de internação, é prisão, é cadeia, tem algema, tem cela, e tem gente que diz que não vai preso. Exatamente. O que eu percebi, Ana, é que há muito, um debate muito desqualificado e que existe falta de informação por parte da população. As pessoas não sabem, elas compram o que a internet vende e não é verdade aquilo. Então a gente precisa ter todo o cuidado em relação a isso. E nós fizemos um relatório aí com mais de 100 páginas, baseado nos estudos que realizamos, nas pesquisas que contratamos, nas visitas que fiz aos estados. Eu estive em Porto Alegre, estive no Rio de Janeiro, estive em Cuiabá, estive em Londrina, em Telêmaco, em Curitiba, aqui em Ponta Grossa, em outros lugares no Brasil, Brasília, na unidade, discutindo o tema, falando no Rio de Janeiro, não só com juízes, com desembargadores, mas também com os adolescentes, com as famílias, com as instituições, com entidades que trabalham o tema, e espero que a proposta que nós elaboramos seja aprovado aí no ano de 2018 e traga aí uma atualização importante para todos os jovens brasileiros, mas também, não só para os jovens, mas também para toda a nação brasileira. Exatamente, porque isso vai muito além da discussão pura e simples ali da redução da maioridade penal, né? Tem muita gente que acha que essa é a solução para essa criminalidade da criança e do adolescente, mas a coisa vai muito mais além, né? Nem sempre o caminho mais fácil é o caminho correto. Na verdade, na maioria das vezes, o caminho mais difícil é o caminho correto. Isso é na vida. A discussão da maioridade penal é um grande exemplo. Se você pega a massa gigante das pessoas, da população, 90% das pessoas são a favor da redução da maioridade penal. Se você pega quem trabalha com o assunto, os técnicos, se você pega os assistentes sociais, os juízes, os promotores, inverte a quantidade de pessoas que são contrárias. Eu mesmo, por ignorância, quando assumi o papel de fazer parte da comissão que discutiu a redução da maioridade penal, eu era amplamente a favor, porque é muito simplista. Sim. O cara tem 16 anos, cometeu um crime, já sabe o que está fazendo, tem direito a votar, tem que pagar pelos seus crimes. Pronto, ele cometeu o crime, tem que pagar. Como se não tivesse uma previsão já de acompanhamento. Mudei minha opinião, sou contrário à redução da maioridade penal com convicção. Tenho certeza absoluta que ela seria uma tragédia, não só para os adolescentes, mas para o país, porque fui estudar. Peguei exemplos de países que fizeram a redução da maioridade penal. O mundo hoje está na contramão. Os países que ainda têm 16 anos estão tendo alterações para 18 anos pela tragédia que significa isso. Por quê? Sendo bem rápido, porque esse tema eu poderia falar umas 3 horas dele. Porque depende muito do estudo, né? Uma coisa muito profunda, né, Léo? Não é simplista. Olhando primeiro pela situação que nós estamos atualmente, nós temos um sistema prisional falido. Vamos pegar Ponta Grossa. Nós temos uma bomba ali no Santa Maria. Exatamente. Que tem 700 pessoas presas ali,
que pode explodir, já explodiu em alguns momentos, mas pode explodir, às vezes pode ser até pior. Nós temos hoje no Brasil um déficit de vagas de 600 mil vagas no sistema prisional. Nós temos hoje no país 100 mil pessoas com mandados de prisão expedidos pela justiça, que já deveriam de estar presas e estão soltas. Mostra a falha do sistema prisional. Pior do que isso, nós temos hoje no país cerca de 40% das pessoas que estão detidas, presas, que não tiveram direito ao julgamento ainda. Imagina o que eu estou falando, de pessoas pobres, eu estou falando de pessoas que, se forem inocentes, Exatamente. 40% das pessoas que estão hoje presas no Brasil, 40% delas não foram sequer julgadas, então elas não têm uma condenação de culpados. Né? Então, isso é a primeira falha. Só isso não justifica. Nós temos também um estudo psíquico que dá norte para o mundo inteiro, que faz uma referência sobre qual é o momento, não que você tenha condições de distinguir o certo do errado, mas qual é o momento que você tem a formação finalizada enquanto ser humano, digamos assim, que você está completamente desenvolvido. E se tem como padrão no mundo inteiro 18 anos. Esses 18 anos significa que antes desse período a possibilidade de recuperação ainda é muito maior e você tem condições de devolver para a sociedade. Por que a redução implicaria numa questão muito ruim? Porque hoje você colocar no sistema prisional atual é colocar de fato numa faculdade do crime. É você dizer, o Estado perdeu a batalha na educação, na cultura, no acesso, no emprego e tudo mais, para o mundo da criminalidade. Enquanto o povo, enquanto a sociedade quer se livrar daquilo, o poder criminoso, a criminalidade, acolhe aquilo e o torna especialista. Porque a pessoa que for presa hoje vai voltar logo a viver em sociedade. Como ela vai voltar aí, nos encontrar na rua, que tal o problema? Exatamente. Hoje nós temos um índice de recuperação nos centros socioeducativos, que são prisões, que a pessoa tem cela, tudo mais, de cerca de 70%. É um bom índice, aí está cumprindo. Enquanto que as prisões, o índice não chega a 15%, 16%. De pessoas que voltam a cometer atos ilícitos, crimes. Isso significa que você desistir disso e colocar lá, pode ser uma tragédia. Não, eu não estou defendendo quem cometeu. Ah, mas então você está defendendo o bandido leve. Não. Hoje, por exemplo, é muito mais fácil um adolescente ser preso por um crime, por exemplo, de um furto, do que um adulto. Adulto que comete um furto, não rouba um furto, não vai preso no Brasil. Um adolescente pode ser. Um adolescente pode ficar, a partir dos 12 anos de idade, pode ser preso. Então, assim, aquilo de que ele faz porque não dá nada, não é verdade. Tanto que a população carcerária no Brasil hoje, a grande maioria dela, mais de 70%, são de jovens de 18 a 29 anos, a 35 anos. Então, o que tem 18 sabe que iria dar alguma coisa e fez. Então, não é verdade que o de 17 não faz porque sabe que não vai dar nada. Ele está numa situação tão vulnerável, eu posso entrar em outros índices, que a grande maioria não tem o pai ou não tem a mãe, está vivendo num estado familiar, de vulnerabilidade, não teve acesso a condições mínimas de dignidade, e o Estado tem que, em vez de desistir dos seus adolescentes e fazer isso, mudar. Portugal, por exemplo, Portugal diminuiu a maioridade penal para 16 anos. O índice de criminalidade, de participação dos jovens no crime aumentou. Portugal voltou atrás. Sim, quer dizer, viu que não deu certo. O Obama nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos, não é verdade. Lá os estados têm autonomia para definir a legislação penal. Mas mesmo lá, o Obama, numa campanha de recuperação, teve um trabalho de incentivo, de preparação, para que os estados utilizassem 18 anos como o prazo de discussão da maioridade penal. E para finalizar esse assunto, como eu falei, ele é grande, tem outras coisas. A diminuição da maioridade penal implicaria em você dizer que o adolescente de 16 anos, o rapaz e a moça, respondem penalmente, mas também têm os direitos que um adulto teria. Imagina hoje no Brasil que nós temos 60 mil mortes por ano no trânsito, um adolescente pleiteando uma carteira de motorista. Imagine uma moça de 16 anos, que está lá querendo o seu dinheirinho, o emprego, brigou com o namorado, brigou em casa, poder vender o próprio corpo. Porque, por exemplo, a prostituição não é proibido
Exatamente. Ela poder com 16 anos fazer isso. O pai não ter controle nenhum. Hoje, o pai tem obrigação sobre a pessoa estar no ensino médio, se torna obrigatório estar na escola. Não ter mais. Então veja, você teria outras implicações que o país não está preparado. Então nós vamos deixar os jovens... Não. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que aí é outra discussão, porque a maioridade penal você discute lá no Código Penal, nós fizemos uma preparação para fazer as adequações. Por exemplo, eu estou aumentando no meu relatório para até 10 anos a internação do adolescente de 17 anos que cometeu um homicídio. Ele pode ficar preso mais do que um adulto, porque hoje um adulto que comete um homicídio tem 7 anos. Ah, mas a lei não permite. É que eu não estou falando em prisão. Esse internamento é ter uma reavaliação a cada 6 meses, que faz uma análise técnica sobre a possibilidade, se ele está recuperado para voltar à sociedade ou não. Esse é um exemplo das alterações que eu fiz. Então nós temos como corrigir as distorções, nós temos como corrigir, por exemplo, a indignação do povo com razão do aumento da criminalidade, de situações, através do próprio Estatuto, sem criar esse caos que criaria a questão da redução. E voltando mais um pouquinho aí na faixa etária, que aí a gente vê o quanto que o papel do político é importante no país e o quanto que as pessoas têm que ser atentas à participação, né? Você trouxe aí, foi responsável por uma grande conquista para os nossos recém-nascidos, né? Essa semana aí, nesse final de semana, foi inaugurada aí, autorizada a construção da maternidade do Hospital Regional, maior emenda parlamentar da história de Ponta Grossa, né? Ana, é uma grande alegria. E 6 milhões? Felizmente, o deputado federal hoje, as emendas são impositivas. Porque se eu precisasse entregar o meu voto para o governo para poder ter uma emenda, eu ficaria sem emenda. Porque é questão de princípios. Ia passar o deputado que trouxe a maior emenda porque não trouxe nenhuma. Iria com muito orgulho. Porque o meu papel como deputado é, quando eu voto lá com a minha digital, não ferir os meus princípios, né? Mas as emendas são impositivas, um pedaço delas, né? E a gente consegue também ajudar do ponto de vista de recursos. Eu trouxe muitos recursos para Ponta Grossa. Como eu me elegi sem amarras políticas, Ponta Grossa me deu a maior votação da história para deputado, eu não tinha compromissos assim, eu precisei construir isso ao longo desse tempo com outros municípios, né? Os municípios mais distantes, porque na região nós temos. Mas eu tive condições de ajudar a região como um todo com essa obra. Ponta Grossa recebeu muitos recursos. O pronto-socorro está com 1,5 milhão no caixa há mais de um ano para fazer a licitação e comprar material para readequar o pronto-socorro inteiro. E a gente está esperando que saia. Já está depositado o dinheiro na conta da prefeitura. E nós temos investimentos no esporte, nós temos empenho de emenda na Guarda Municipal, nós temos investimentos na educação, na saúde, muito investimento, fora a maternidade, fora essa do pronto-socorro, compra de ambulâncias, nós temos muitas coisas. Mas a maternidade tem um diferencial. E me chocou muito, Ana, um dia que eu ainda era vereador e eu recebi a ligação de uma senhora me pedindo ajuda porque a filha estava internada num outro local que atendia o Nascituro em Ponta Grossa. E ela falou, estou desesperada, minha filha está aqui. Eu falei, o que aconteceu? Minha filha está com feto, morto na barriga já faz 6 dias e ninguém atende. Meu Deus do céu. Depois disso começou a acontecer muitos casos. Eu virei deputado federal e o Pietro liderou um processo de investigação na Câmara muito competente. E ele constatou que nos últimos anos nós tivemos centenas de casos de mortes de bebês e mães, crianças, fetos, que poderiam ter sido evitados se tivesse um atendimento adequado. E Ponta Grossa nunca teve uma maternidade pública. Ela teve convênios, bons atendimentos como o da Santa Casa e tudo mais, mas não tinha uma maternidade pública disponível. E num dia o Joselito me ligou, estava no hospital regional, e eu estava aqui em Ponta Grossa, aliás, fui lá, olha, nós estamos com essa demanda, seria importante, nós precisamos construir, o governo do estado dá a contrapartida do custeio, que é muito importante, e você precisa ajudar. Eu falei, olha, conte comigo desde já. Tem o período, tem um processo burocrático, você tem que indicar, daí tem que apresentar o processo, daí tem o projeto arquitetônico, o projeto de engenharia, tem os alvarás, tem que liberar o recurso, tem que empenhar. Então, assim, se na casa da gente é uma burocracia para fazer uma casa, demora às vezes anos, imagina no poder público, e uma obra desse tamanho. Felizmente o Dr. Everson e toda a equipe do regional de licitação foram muito competentes, a Caixa Econômica, e nós também tivemos essa visão e conseguimos empenhar um recurso de R$ 4 milhões
para a construção da maternidade. As obras estão se iniciando nessa semana, já temos dinheiro depositado na conta para o início dessas obras e tenho certeza absoluta que vai ser um marco na história de Ponta Grossa e da região. Vai atender melhor as nossas mães, as nossas crianças e dentre tantos recursos, não só pelo tijolo, mas pelo simbolismo. Porque na maternidade que nascem pessoas, né? Se concretiza ali o sonho das famílias, dos mamães, dos papais. Eu sou pai, eu sei o que é isso, né? E são motivos, escolhi fazer pedagogia porque amo criança, porque adoro estar envolvido com essas questões, né? Então, uma grande conquista, eu fiquei bastante contente. Tá joia. Aliás, a gente poderia continuar conversando aqui muito tempo, tem muito assunto, e eu já deixo desde já o convite para ir no meio do ano, a hora que você tiver um tempinho, que tiver uma folga, porque não é fácil, né? A coisa é corrida, e te desejar um ano de muita sorte, e que você continue nos representando lá e fazendo brilhar a luz de Ponta Grossa e da região dos Campos Gerais, e mantendo sempre, porque esse ano promete ser bem difícil também, né? Muito difícil, são momentos estranhos, como diz o ministro Marco Aurélio de Mello, na política brasileira, mas a gente tem fé que com a participação das pessoas, que com bom diálogo, que com o aprendizado que as pessoas tiveram também nesse momento de crise, elas terão discernimento, coragem e responsabilidade para fazer a diferença, né? Nós precisamos de mudança, de renovação, não só na política, não só na idade, nós precisamos nas atitudes, nas ações, e é isso que a gente procura fazer. Então, obrigado, Ana, pela oportunidade, a você, a sua filha, a Rebeca, que nos acompanha, nossa produtora, a TV Vila Velha, por nos dar esse espaço. Talvez o que eu tive aqui, eu não tive em outro lugar, numa TV, de ter a oportunidade de contar os detalhes, porque as pessoas vêem de longe, às vezes não acompanham, né? E eu tenho muito orgulho de ter nascido aqui, de morar aqui e de representar a nossa cidade, a nossa região. Tá certo. Léo, muito obrigada. Foi um prazer conversar com você e te receber aqui no programa. E depois desse bate-papo aí tão esclarecedor, eu deixo para você um grande abraço e o nosso encontro marcado na semana que vem, aqui na TV Vila Velha. Até lá!